E se a crise que a gente vê todo dia no noticiário, guerras, inflação, polarização política, não fosse só uma série de eventos aleatórios? E se tudo isso fossem os tremores finais de um império em colapso? Hoje a gente vai mergulhar fundo na tese ousada de que a era da dominação americana pode estar chegando ao fim. Impertinente. A geopolítica que você precisa para entender o mundo. De hoje, mas um padrão que se repete há séculos e séculos na história. É aqui que a coisa fica interessante. Analistas como o Jiang Sui Kim defendem que para entender o caos do nosso presente, a gente precisa dar um passo para trás e olhar os grandes ciclos da história. Pensa bem, assim como o Império Romano ou o Império Britânico, as grandes potências parecem seguir um roteiro quase previsível: ascensão, auge e, sim, o inevitável declínio. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos dar uma olhada nos sintomas que, segundo essa linha de análise, mostram que o sistema global está sob um estresse gigantesco. E aqui estão os sintomas que muitos de nós sentimos no dia a dia. A gente vê a bolsa de valores batendo recordes, mas ao mesmo tempo o custo de vida só sobe e a qualidade de vida parece piorar. Vemos mais conflitos pipocando pelo mundo e uma dívida tanto pública quanto privada que parece simplesmente impagável. Segundo esses analistas, nada disso é coincidência. São todos sinais de que as fundações do sistema estão começando a rachar. Agora, a parte mais reveladora. Como é que todos esses pontos se conectam? Alguns teóricos criaram um diagnóstico que é até surpreendentemente simples para a gente entender a saúde de uma sociedade. Para simplificar a análise, Jiang Shekin propõe este modelo com 3 camadas. Lá no topo, as elites, que detêm o poder e o capital. No meio, os gerentes, que são a classe média, os profissionais que administram o sistema. E na base, o povo, os trabalhadores que efetivamente produzem a riqueza. É a dinâmica entre esses 3 grupos que vai dizer se uma sociedade está subindo ou caindo. E essa tabela resume o diagnóstico de um jeito brilhante. Olha só, sociedades em ascensão funcionam na base do consentimento, da cooperação. Todo mundo sente que faz parte do mesmo projeto. Agora, na fase de declínio, a coisa muda completamente. O sistema passa a funcionar através do engano, da burocracia excessiva e, no fim, da força. Cada grupo passa a lutar apenas pela sua própria sobrevivência. Tá, mas a grande pergunta é: por que uma sociedade troca a cooperação pela coerção? O diagnóstico é claro, mas a causa raiz, segundo essa análise, é explicada por 3 teorias muito poderosas que, quando a gente junta, pintam um quadro bem preocupante sobre o momento em que a gente vive. A primeira teoria é a da financeirização. Pensa comigo, por que construir algo real, que leva anos e gera empregos, se você pode ganhar muito mais dinheiro e bem mais rápido só movendo números numa tela de computador? Quando a especulação se torna mais lucrativa que a produção, a economia de verdade, a economia real, começa a morrer de fome. A segunda é a superprodução de elites, uma ideia do historiador Peter Turchin. Imagina a brincadeira da dança das cadeiras, só que com 100 pessoas muito ambiciosas e apenas 10 cadeiras. A competição vira uma guerra, certo? É mais ou menos isso que acontece quando uma sociedade forma mais pessoas qualificadas e com sede de poder do que posições de liderança disponíveis. O resultado é uma luta interna violenta que racha a sociedade ao meio. E esse ponto é ilustrado de um jeito assustador pelos famosos experimentos da utopia dos ratos. Mesmo tendo tudo do bom e do melhor, comida, água, espaço de sobra, as colônias de ratos sempre, invariavelmente, entravam em colapso social. A competição não era por sobrevivência, era por status. Um jogo de soma zero que sempre terminava em violência e autodestruição. E a terceira teoria, de Oswald Spengler, enxerga a civilização como se fosse um organismo vivo. A gente nasce em comunidades unidas, focadas no trabalho duro, que ele chama de aldeia. A gente cresce e se torna mais individualista na cidade. E, por fim, a gente envelhece nas megacidades, onde o foco se volta para o consumo, para o prazer imediato, a confiança entre as pessoas desaparece e as pessoas simplesmente param de filhos. É o que ele chama de inverno da civilização. Beleza, vimos as teorias. Mas o que isso significa na prática pra gente? É aqui que a análise de Jiang Sui Kim fica realmente alarmante, porque ele combina tudo isso e aponta para uma previsão com data marcada. Um sinal claro do esgotamento de um império, segundo ele, é a mudança de estratégia. Em vez de usar diplomacia, influência cultural, operações discretas, o famoso soft power, o império em declínio começa a apelar para exibições de força, o que ele chama de micromilitarismo.
Não é uma demonstração de força real, mas sim de que a capacidade de liderar pelo consenso já se esgotou. E a data que ele aponta é 2026. Mas por quê? Jiang Joaquim enxerga uma tempestade perfeita se formando para esse ano. É o pico de um ciclo de instabilidade política interna, combinado com projeções de dívida que se tornam insustentáveis e uma chance cada vez maior de um grande conflito externo. Seria o ponto exato onde a panela de pressão pode explodir. E o resultado que ele prevê para essa explosão é direto e francamente chocante. Se as bolhas econômicas que sustentam o sistema estourarem, a mistura de elites em guerra e uma sociedade completamente fraturada poderia levar a um cenário que antes era impensável, um conflito civil de larga escala. E isso, claro, nos leva às consequências globais, porque o declínio de uma potência como essa não acontece isoladamente, ele redesenha todo o mapa do poder mundial. Aquela antiga ordem unipolar, com os Estados Unidos no centro de absolutamente tudo, está se desfazendo, e no lugar dela, o que está surgindo é um mundo multipolar, com vários centros de poder. Alianças como os BRICS, que agora estão se expandindo, estão ativamente construindo uma ordem alternativa, desafiando a hegemonia do dólar e criando novas esferas de influência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem desconfortável. A queda de um império é sempre um processo caótico e muitas vezes violento. Mas a história também mostra que é exatamente nesses momentos de colapso que o novo tem a chance de nascer. Então a grande questão talvez não seja se a velha ordem vai acabar, mas sim o que nós estamos construindo para colocar no lugar dela. Então, pessoal do Impertinente Podcast, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e, claro, comentar. Sua participação é essencial.